Aos 61 anos, mulher se emociona ao conquistar seu primeiro objetivo e revela dramas ocultos. O céu nublado de São Paulo parecia refletir a tensão que pairava no ar. Helena observava a sala de reuniões da empresa da família, decorada com pompa discreta, enquanto seu coração batia acelerado. Era um momento histórico, mas o clima não era de festa. A traiçoeira luz fraca parecia brincar com as sombras. E o cheiro do café ecoava uma mistura de celebração e ansiedade. Ela era a primeira mulher a assumir o controle de uma empresa dominada por homens, e o peso da tradição estava sobre seus ombros, como uma capa pesada, um manto de expectativas que apertava seu peito. Os sorrisos contidos dos familiares ao seu redor não traziam conforto. Cada cumprimento plástico parecia carregado de segredos não revelados, uma tensão velada que deixava um nó na garganta. Em meio a abraços rápidos e felicitações mecânicas, um frio percorreu sua espinha. Por que, em vez de aplausos calorosos, havia esse pseudo-otimismo? Por que a vitória não era genuinamente celebrada? Quando seu primo Arthur se aproximou, o ambiente ficou ainda mais pesado. Parabéns, Helena. Finalmente conseguiu. Ele disse, mas as palavras soaram como veneno. Ao contrário dos outros, ele não conseguiu esconder o ressentimento que respirava. O olhar dele era um desafio disfarçado, um furor latente. Eles sempre haviam sido rivais, mas daquela vez era diferente. A decisão dela havia ferido o orgulho de Arthur, que esperava por esse posto há anos. Mas cuidado, que você não sabe pode ser mais importante do que o que você pensa saber, ele murmurou, com um sorriso cínico que parecia causar um arrepio. Helena sentiu um aperto no estômago. O que ele estava insinuando? Por que tanta aversão? Naquele instante, uma tragédia familiar desenterrada parecia iminente, com desvio sombrio no passado que não havia sido discutido. As palavras dele ecoavam em sua mente. O que mais você não me contou sobre a nossa família? Ela perguntou, a voz trêmula, enquanto a verdade sobre a história familiar começava a surgir como um fantasma. O chão sob seus pés parecia se mover. O que antes era um símbolo de vitória, agora se tornava um campo de batalha. As conversas pararam. Os olhos de outros convidados se voltaram para eles. O murmúrio percorreu a sala, misturado com a tensão do momento. Helena, você não sabe a fundo o preço que sua ascensão pode custar, acrescentou Arthur, sua voz penetrante. O ar estava pesado e a luz fraca parecia distorcer as expressões dos familiares, revelando uma paisagem de emoções contidas, medo, dor e talvez até um toque de desespero. Helena olhava para os rostos conhecidos, agora repentinamente estranhos. O cheiro do café tornou-se enjoativo e ela desejava desesperadamente que o mundo ao seu redor fosse diferente. Como poderia avançar se os ecos do passado a seguiam? As sombras familiares poderiam muito bem enterrar não apenas sua nova posição, mas tudo que ela sempre amou. O que realmente estava em jogo com sua vitória? O que mais estava escondido sob a superfície calma dessa família? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena olhava para os rostos conhecidos, agora estranhos, e as palavras de Arthur martelavam em sua cabeça como um tambor ensurdecedor. O ar ficou pesado, quase sufocante, enquanto a tensão na sala aumentava. Ninguém ousou interromper o embate entre os primos. O murmúrio das conversas se dissolveu em um silêncio constrangedor. Ela podia sentir os olhares inquietos dos convidados sobre eles, parecendo esperar por um desfecho. De repente, uma figura familiar emergiu da multidão. Marta, sua mãe, com seu semblante habitual de calma, mas algo no jeito dela não estava certo. Ela se aproximou. Suas mãos, trêmulas, seguravam um copo de água. Helena notou que sua mãe parecia mais pálida do que o normal, como se as cores da sala tivessem perdido intensidade ao redor dela. Helena, querida, não ouça o que ele está dizendo. Marta começou, mas uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Arthur não deixou que o momento de fragilidade de Helena passasse. Você não entende, Helena. Tem coisas que não foram ditas e que afetam mais do que você imagina. Você não é a única que carrega o peso dessa família. A cada palavra dele, Helena se sentia mais enredada em um jogo de poder que não tinha vistedo a entender. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou da sala. Ao lado, um barulho tão forte que fez as paredes tremularem. A porta se abriu de repente e um grupo de pessoas entrou apressado. Entre eles estava Lucas, seu irmão, com um olhar descomposto, ofegante. Precisamos falar agora, ele exclamou, enquanto todos os olhares viravam-se para ele, intrigados e alarmados. Lucas, o que está acontecendo? Helena perguntou, o medo se apoderando dela. Ele hesitou, como se lutasse contra as palavras que queria soltar. É sobre o pai. Algo sério. Eu não posso ficar calado. Você precisa saber a verdade. A sala ficou paralisada. O silêncio era profundo, como se o tempo tivesse parado. O coração de Helena disparou. O que você quer dizer? O que aconteceu com ele? As perguntas saíram como um sussurro desesperado, e o olhar de Lucas era intenso. Ele não morreu apenas por causa da doença. Chegou até mim uma denúncia. Passagens pareciam fluir como água pela mente de Helena, enquanto a confusão preenchia suas veias. Uma série de olhares preocupados cruzou o salão. São acusações graves, Helena, de que ele tinha um segredo, de que ele estava envolvido em algo ilícito. Murmúrios misturados com choque invadiram a sala. O olhar de Arthur se iluminou com um sorriso malévolo, como se ele tivesse esperado por aquele momento. Viu? Você não conhece sua família, Helena. Não até agora. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés.
o que mais havia escondido sob as sombras da tradição e do orgulho familiar? Como assim, Lucas? O que você está dizendo? A confusão se transformou em pânico. Lucas respirou fundo, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. É mais complicado do que imagina. O que você precisa saber pode mudar tudo. Neste momento, o silêncio voltou a reinar. O que estava prometido naquele dia de vitória se transformou em um pesadelo em potencial. Os rostos dos convidados misturavam medo e curiosidade. Eles sabiam mais do que estavam dispostos a admitir. Helena não sabia. Por favor, Lucas, fale. Ela implorou, e o olhar dele encheu-se de uma tristeza profunda. Ela precisava saber. Mas e se a verdade deste momento destroçasse não apenas seu sonho, mas também sua família? E assim, a dúvida pairava no ar, pesada e insuportável. O que aconteceria a partir daquele instante? Helena sentia o peso das palavras de Lucas no ar, como uma tempestade se formando. Cada sílaba a atingia com mais força, como se pudesse desmanchar o mundo que ela conhecia. O que você quer dizer? O que aconteceu com ele? A pressão aumentava e os olhares inquietos dos convidados se tornaram um fardo insuportável. O silêncio estava pronto para ser rompido. Lucas respirou fundo. Eu descobri que o pai estava envolvido em um negócio muito mais perigoso do que podemos imaginar. Algo que não era só uma doença, mas que atravessou anos. Ele tinha inimigos. Eles podem ter causado a morte dele. O choque atravessou a sala como um raio e o murmúrio começava a recomeçar, mas a tensão era palpável. Helena sentiu o estômago revirar. Ela não sabia se aquilo era um alívio ou um pesadelo. Por que você não me contou antes? A dor nas palavras era refletida nos rostos de quem estava ao redor. A revelação de Lucas não era apenas um desvio na história. Era um abalo sísmico. E o que você está fazendo aqui então? Como você sabe disso tudo? Foi nesse instante que a figura de Marta, sua mãe, disparou até o centro da sala, quase como uma peça de teatro sendo derrubada. Lucas, você não pode soltar essas informações assim. Você não sabe as repercussões disso. A voz dela tremia, um aviso que só criava mais inquietude. Arthur se adiantou com um sorriso cruel. Ela tem razão, Helena. Você não sabe com quem está lidando. O que mais você vai arriscar, perdendo seu controle? Sua expressão era uma mistura de satisfação e desdém. Helena se virou para ele, o nó na garganta fechando ainda mais. A frustração explodia dentro dela. E por que você se importa? Você só quer o poder, Arthur. Então, antes que alguém pudesse responder, uma batida alta ecoou pela porta. 4 homens de terno entraram abruptamente. O ar na sala congelou. Lentes de óculos escuros e expressões duras passaram a ser notadas por todos. Quem são vocês? Lucas estava em posição de defesa, mas sua voz trêmia com a seriedade da situação. Um dos homens, um gigante com uma voz profunda e ameaçadora, falou: Estamos aqui para resolver um assunto não comentado anteriormente, sobre a morte de Roberto. O nome do pai parecia cortar o ar como uma faca, e o impacto deixou todos paralisados. As palavras deles soavam como uma sentença.
Alguém anda falando mais do que deveria. Helena trocou olhares de desespero com Lucas. O que você quer dizer com... Isso, ele está morto? O que mais você sabe? Sabemos mais do que você imagina, garota. A resposta do homem soou como uma ameaça formal. E tudo isso pode mudar muito rapidamente. Pergunte ao seu irmão. O passado pode estar muito mais vivo do que se poderia pensar. Lucidez e ódio estavam entrelaçados nas palavras, como se o futuro dela estivesse atado a segredos que ela não estava preparada para ouvir. A sala estava repleta de murmúrios. O olhar de Arthur se tornou algo mais insidioso, e o clima de festa transformou-se num pesadelo coletivo. Acho que estamos apenas começando, Helena. A vitória que você celebrou pode ser repleta de sombras. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações se acumulavam como uma avalanche incontrolável. O que mais poderia existir sob a superfície? Qual era o verdadeiro legado que seu pai deixara para trás? Sua ascensão estava prestes a se transformar em uma batalha contra um inimigo invisível. Um passado que ela não podia compreender completamente. O tempo parecia ter parado, enquanto os olhares de todos se fixavam nela. Suspeitas e segredos pairavam no ar, e Helena percebeu que a linha entre família e inimigo poderia estar mais tênue do que se atrevia a sonhar. O que mais estava escondido nas sombras? Helena sentia o peso das palavras de Lucas no ar, como uma tempestade se formando. O que você quer dizer? O quê? Murmúrios começaram a se levantar, mas o clima tenso apenas aumentava. Helena sentiu seu estômago revirar. Como você sabe disso? A dor nas palavras era evidente nos rostos ao redor. A revelação de Lucas não era apenas um desvio na história. Era o abalo sísmico. E por que não me contou antes? Era nesse instante que Marta, sua mãe, se lançou até o centro da sala. Sua expressão falava de medo e desespero. Lucas, não espalhe essas mentiras. A voz dela tremia, e isso só aumentou a inquietação. Helena arregalou os olhos. Mãe, você sabia de algo? Arthur se aproximou, seu sorriso maligno se alargando. Estava esperando por isso. Querem ver? O que mais você vai arriscar perdendo o controle? Ele se divertia com a confusão, como se tudo estivesse dencando em suas mãos. Então, sem aviso, houve um estrondo que reverberou pelas paredes. A porta se abriu com força, fazendo o ar vibrar. 4 homens de terno entraram. Abruptamente, o clima na sala congelou. Eles eram como sombras imponentes. Os óculos escuros refletiam uma ameaça. Quem são vocês? Lucas se colocou na frente de Helena, mas sua voz tremia. Estamos aqui para resolver um assunto que não foi comentado anteriormente, sobre a morte de Roberto. O nome do pai cortou o ar como uma faca. O impacto fez com que todos ficassem em choque. Ele não morreu por conta da doença. Dizem que ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. As palavras do homem ecoaram na sala. Helena sentiu a vertigem. Mas como vocês sabem disso? Queremos o que é nosso, um dos homens disse, com um tom firme e ameaçador. Seu pai fez muitas promessas, mas não as cumpriu. Agora estamos aqui para acertar as contas.
Helena olhou para Lucas, o medo estampado no rosto dele. Ela mal conseguia respirar. O que mais você sabe, Lucas? O que o pai realmente fez? A pergunta saiu como um sussurro desesperado e o olhar dele se apagou. Não é hora para isso. Marta interrompeu, sufocando suas lágrimas. Vocês não têm ideia do que estão falando. A angústia dela se espalhou pela sala como um veneno. Ou talvez a senhora tenha ideia demais. O homem, com um olhar sutilmente ameaçador, fixou-se em Marta. Não acha que já passou da hora de contar tudo à sua filha? As palavras lançadas deixaram um vazio agonizante. O que isso significava? Helena olhou para sua mãe, angustiada. O que ele quer dizer com isso? Mãe, me diga! O desespero tomou conta. Ela sentia que cada segundo a afastava da verdade. Mais murmúrios surgiram. O olhar de Arthur se iluminou, como se estivesse sempre um passo à frente. Até que, enfim, Helena, você começa a ver a verdade. Existe muito mais aqui do que você poderia sonhar. Diante de toda a tensão, algo inesperado aconteceu. O homem mais alto, quase sem mover os lábios, a atingiu. Um silêncio mortal tomou conta, e a única coisa que podia ser ouvida é o pulso acelerado de seu coração. Qual legado? O que vocês querem de mim? Nesse momento, uma imagem surgiu na mente dela. Um vislumbre de algo enterrado. Algo que ela não queria encarar. As sombras da tradição e do orgulho eram mais profundas do que imaginava. Havia uma conexão entre todos eles. Algo que os ligava de forma indissolúvel e aterradora. E assim, o ambiente que deveria ser de celebração tornou-se uma arena deixada à mercê de segredos e desafios. O que mais poderia estar escondido nas sombras? O que a história da família realmente ocultava? A dúvida pairava no ar, pesada e insuportável. Helena sabia que a verdade poderia não só arruinar sua vitória, mas também destruir o que restava de sua família. E agora, quem poderia ser realmente confiável? Helena sentiu o peso das palavras de Lucas no ar, como uma tempestade se formando. Qual legado? O que vocês querem de mim? A pressão aumentava e o murmúrio inquieto dos convidados se tornava um fardo insuportável. Os olhares também estavam fixos nela, todos aguardando um desfecho, uma resposta. Mas tudo o que conseguia sentir era um aperto no peito, uma sensação de que seu mundo poderia desabar a qualquer momento. E então, enquanto o homem alto continuava a falar, as portas da sala se abriram com força. O barulho ecoou como um trovão e, sem aviso, uma figura familiar apareceu. Era Isabela, sua irmã mais velha, que todos acreditavam estar fora do país. "Estou aqui!" ela gritou, com os olhos ardendo de uma mistura de raiva e desespero. O coração de Helena pulou. "Isabela, o que você faz aqui?" Mas a irmã ignorou a pergunta, fixando o olhar em Lucas. "Você não deveria ter revelado nada. Não agora!" Isabela disparou. O tom dela era
tão intenso que fez todos se calarem. A tensão era palpável. Helena não conseguia entender. O que você sabe que nós não sabemos? Ela perguntou com o coração disparado. Lucas parecia preso entre dois mundos, o medo estampado no rosto. Eu só estou tentando proteger você. Isabela, a verdade precisa vir à tona. Proteger? Você só está cavando a própria cova. Isabela retrucou, seus olhos brilhando com uma fúria calculada. A sala estava tão parada que era possível ouvir o coração de todos pulsar forte. Helena nunca tinha visto a irmã tão alterada, tão descontrolada. E então, com um movimento repentino, Isabela se aproximou dos homens de terno. Se vocês vieram cobrar algo, então é melhor que saibam. Eu sei onde está a garrafa. O legado está seguro. O que querem não está em nossas mãos. A sala ficou em silêncio. O que ela que homens trocaram olhares. O que parecia uma fraqueza agora era um sinal de interesse. O que você sabe sobre a garrafa, garota? O homem alto perguntou, os olhos frios como aço. Helena estava paralisada. A revelação da irmã parecia um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Que garrafa? O que você está falando, Isabela? O pavor começou a se instalar em seu estômago. Não havia sabemos se devemos. Não há como saber como eles podem reagir. Mas a tensão estava armada, e os homens de terno pareciam cada vez mais intrépidos. O clima de festa havia desaparecido, substituído por um ar de desespero. Eu não estou com medo, Isabela exclamou, se virando para os homens. Se pegarem a garrafa, saberão que há muito mais em jogo do que apenas o que aconteceu com nosso pai. O homem mais alto inclinou a cabeça, os músculos tensos, como se estivessem finalmente percebendo a profundidade da situação. Então, você tem a localização dela? Sim, mas não dou a informação de graça. Isabela respondeu sem hesitar. Prometam que não machucarão ninguém, e falarei. Helena estava em choque total. Sua irmã estava negociando, e o que quer que fosse essa garrafa, poderia mudar tudo. Quem saberia que havia algo tão vital envolvido? E se nós não aceitarmos o seu acordo? O homem questionou, e Helena sentiu um frio na espinha. Isabela sorriu, mas era um sorriso sombrio, quase triunfante. Então vocês estarão perdendo não apenas o que desejam, mas acabarão enfrentando uma verdade que os destruirá. O clima ficou pesado, um manto de tensão tomando conta da sala. Helena sentiu o coração disparar. O que mais estava escondido? O que a irmã sabia que poderia ser tão devastador? As revelações daquelas horas pareciam um quebra-cabeça sem solução. Cada peça, cada segredo poderia desmoronar não só a família, mas tudo ao seu redor. Em meio a essa tempestade, Helena sentiu um medo indescritível. Isabela, não faça isso! Ela implorou, mas a irmã estava decidida. O que poderia acontecer a seguir seria ainda mais devastador, e ela sabia que a verdade poderia ser a única chance de sair deste pesadelo. O que realmente estava em jogo? E se toda a vida que conhecia estivesse prestes a ser desfeita? Uma nova verdade pairava na sala. A única certeza
era que os próximos passos poderiam devastar tudo. E todos. Helena sentiu o coração pulsar contra as costelas. Sua mente estava uma tempestade de emoções, enquanto a tensão se acumulava na sala. Isabela tinha soltado o mistério, e agora todos viajavam na mesma onda de incerteza. Uma garrafa? O que você quer dizer? Perguntou Helena, a voz trêmula e ansiosa. Os homens de terno a observavam, os olhos deles frios como gelo. O ambiente estava carregado de expectativa. Um dos homens, o mais alto, se inclinou levemente. Seu olhar penetrante parecia calcular cada palavra. Essa garrafa é um legado, e o que sabemos sobre ela pode mudar tudo em sua vida. Isabela, firme em sua posição, manteve o olhar desafiador. Se vocês estão atrás dela, então sabem que não é apenas um objeto qualquer. O que ela contém é explosivo. O silêncio na sala era cortante. Os convidados trocavam olhares confusos e preocupados. A incerteza dominava. Helena tentava conectar as peças, mas a confusão a deixava tonta. O que ela contém? Por que isso tudo? O que meu pai fez? Uma sensação de desespero começava a tomar conta dela. A realidade que conheceu estava se desintegrando rapidamente. Então, um barulho estrondoso cortou a atenção de todos. A porta posterior da sala se abriu violentamente e uma silhueta conhecida surgiu. Era o advogado da família, Dr. Mendes, de paletó impecável e expressão preocupada. Desculpem a intromissão, mas precisamos discutir algo muito sério. Sua presença rapidamente capturou a atenção de todos na sala. O olhar de Helena se fixou nele, um misto de alívio e apreensão. Dr. Mendes, o que está acontecendo? Acabo de receber informações sobre algumas movimentações estranhas envolvendo os negócios da família. Ele hesitou. Não podemos mais ignorar isso. Conheço muitos segredos que seu pai guardou, mas que agora podem vir à tona. Os homens de terno começaram a se mover, inquietos. Agora não é o momento para isso, doutor. Você não pode interromper nosso acordo. Mas a autoridade de Dr. Mendes parecia mais forte. Ele avançou na direção de Isabela e Helena segurou a respiração. Eu consigo provar que a garrafa não é apenas uma questão familiar. Ela está ligada a um crime que seu pai cometeu. Algo que pode incriminar todos vocês. A sala tremeu com essas palavras. Um suor frio escorreu pela espinha de Helena. O que significava isso? Um crime? Repetiu Helena, o eco da palavra martelando em seus ouvidos. Do que você está falando? Seu pai estava envolvido em um esquema que envolvia suborno e sonegação de impostos. Ele manteve tudo em sigilo. A garrafa tem provas disso. E se ela cair nas mãos erradas, todos nós estamos em perigo. O queixo de Helena se soltou e ela sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. Os murmúrios começaram a se intensificar novamente. Os convidados estavam tão abismados quanto ela. Isabela olhou ao redor, a determinação em seu rosto agindo como um escudo. Estava esperando o momento certo. Mas com eles aqui não temos muito tempo. O homem de terno, que até então permaneceu em silêncio, se aproximou ameaçador. Se você não parar com isso, a garrafa não será a única coisa perdida. Sua voz era baixa, como um rosnado. Nesse momento,
A tensão explodiu. Isabela se virou e gritou: "Farei o que for preciso para proteger minha família. O que você quer que eu faça?" Helena estava cada vez mais confusa. Mas a raiva começava a aquecer seu sangue. Se meu pai fez algo errado, precisamos lidar com isso. Não podemos viver com mentiras. Os homens continuavam a pressionar, mas uma nova onda de determinação tomou conta de Helena. Ela se lembrou de que a verdade tinha um peso. Uma verdadeira revolução estava prestes a acontecer. Como a batalha de palavras se intensificava, a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais embaçada. E então, o som de vidro quebrando ecoou pela sala. Helena virou-se rapidamente para ver a garrafa que Isabela segurava se estilhaçando no chão, revelando uma luz intensa que iluminou todo o ambiente. O que parecia ser uma disputa familiar agora pulseava com um novo tipo de energia. O que estava oculto no interior? Que verdades inomináveis surgiriam daquelas sombras? Com um frio na barriga, Helena percebeu que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A garrafa despedaçada prometia revelar muito mais que segredos familiares. Prometia um futuro repleto de traições e revelações. A sala estava em pé de guerra, prontos para um confronto com consequências desconhecidas. E tudo dependendo da verdade que agora estava prestes a emergir. O vidro se estilhaçou no chão, quebrando o silêncio que havia preenchido a sala. A luz intensa da garrafa despedaçada iluminou os rostos em volta, refletindo choque, medo e uma expectativa crescente. Helena sentiu o estômago revirar. O que estava prestes a acontecer? Isabela, com a raiva pulsando em suas veias, gritou: "Não podemos deixar que isso vá tão longe. A garrafa era nossa única chance." O olhar dela se fixou nos homens de terno, que agora pareciam muito mais ameaçadores. O silêncio se transformou em murmúrios nervosos. O advogado Dr. Mendes parecia aturdido, como se tivesse sido atingido por uma onda de revelações. "O que você fez, Isabela?" ele perguntou, a preocupação escorrendo de suas palavras. O conteúdo poderia ser o que restava da proteção da família. Com a voz embargada, Helena perguntou: "O que estamos realmente escondendo, gente? O que significa tudo isso?" O nó na garganta começava a se tornar insuportável. As luzes que antes refletiam esperança, agora apenas acentuavam a escuridão que se aproximava. "Helena, você não entende." Lucas explodiu, a tensão transbordando. "A verdade pode ser muito pior do que isso. Estamos lidando com algo que ultrapassa a família." As palavras dele eram como uma lâmina afiada, cortando o ambiente. Os homens começaram a se aproximar, com passos pesados e intenções sombrias. "Precisamos da garrafa, mas a informação que você tem é ainda mais valiosa." Um deles gritou, enquanto seus colegas avançavam, como se a contenção estivesse se esvaindo. E então, para a horrorização de todos, uma porta lateral se abriu, revelando um novo rosto. Uma mulher, conhecida como Rita, antiga amiga da família e agora advogada de defesa. Tinha uma expressão sombria. "Acho que já é hora de trazer tudo para a luz," ela declarou, com uma firmeza que soou como um trovão na sala. "Rita, o que você está fazendo aqui?" Helena perguntou.
os olhos arregalados. O coração dela batia rápido enquanto uma nova camada de tensão se formava. Eu estava no encalço de segredos, Helena. E agora descobri que a garrafa não era apenas uma herança, mas a chave para tudo. O rosto dela estava sério. Seu pai estava envolvido em algo muito mais sinistro. E a garrafa, ela contém uma gravação. Uma gravação da verdade sobre o legado. As palavras de Rita pairaram no ar e causaram um rebuliço. Uma gravação? Isabela repetiu. Sua determinação agora misturada com dúvida. Sobre o quê? Rita se aproximou, olhando fundo nos olhos de cada um, enquanto começava a explicar. Seu pai usou a garrafa como um meio de controle. E havia pessoas que precisavam dela. Ele a fez esconder provas de coisas que podem não apenas acabar com a reputação da família, mas com suas vidas. Um silêncio pesado tomou conta da sala. As reações iam de incredulidade a medo. Helena sentiu que a realidade que ela conhecia estava desmoronando à sua volta. O que mais você sabe? Quem são essas pessoas? Ela mal conseguia falar. O pânico a sufocava. Mas antes que Rita pudesse responder, um estrondo vindo da rua interrompeu tudo. As portas se abriram novamente e carros da polícia estacionaram em frente ao prédio. As luzes vermelhas refletiam na janela, como um alerta de perigo iminente. O que está acontecendo? Exclama Lucas, o desespero evidente. O deles gritou. E enquanto tentavam escapar, Helena começou a entender o alvoroço. A combinação de segredos, mentiras e a garrafa tinha traído não só intrigas familiares, mas também atenção indesejada. Helena! Isabela berrou, mas a sala estava em caos. Todos estavam tentando sair, mas Helena ficou parada. O que ela realmente sabia? Que legado seu pai deixou? E quem era realmente sua família? Com as luzes piscando e a verdade prestes a ser revelada, o futuro dela se tornava um mistério aterrador. O que mais poderia acontecer agora? E, acima de tudo, quem poderia ser de fato confiável nesta tempestade de revelações? Helena sentiu o coração pulsar contra as costelas. Sua mente estava uma tempestade de emoções e a tensão na sala aumentava. O que estava prestes a acontecer era uma verdadeira bomba. Os homens de terno, agitados, olhavam uns para os outros, como se considerando os próximos passos. Cada segundo parecia estender-se, a batida da adrenalina aumentando com a iminência do desconhecido. Precisamos sair agora! Um dos homens gritou, e a sala se transformou em um quadro de desespero. Lucas, Isabela e até Marta pareciam prontos para lutar, mas ninguém sabia a quem ou o que estavam realmente enfrentando. Helena começou a se perguntar se havia algo maior em jogo. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um tiro ecoou. O som ressoou por toda parte, como uma explosão. Todos congelaram. O vidro quebrado no chão parecia um grave aviso. Ela virou a cabeça rapidamente e viu um homem, encapuzado, do lado de fora, com uma arma.
Fiquem onde estão, gritou ele, a voz rouca, o olhar fixo. O terror passou por Helena como um frio cortante. Se tentarem se mover, eu não hesito. Os rostos na sala mostravam choque, pânico e até mesmo desespero. O que está acontecendo? A voz de Marta tremia. O advogado Dr. Mendes estava paralisado, sua expressão de súbito reconhecimento. Ele está aqui por causa da garrafa. Exatamente, respondeu o homem da rua, enquanto se movia para dentro, mantendo a arma à vista. A garrafa é o que me traz aqui, porque o que ela guarda é muito pior do que vocês imaginam. Helena trocou olhares com sua irmã. Isabela, o que isso significa? Ela sentia o aperto no estômago se intensificando. Percebeu que, de alguma forma, estava prestes a descobrir segredos ainda mais sombrios. O encapuçado avançou e os homens de terno deram um passo para trás. Seu pai não era só um homem de negócios. Ele fez promessas que não cumpriu. E agora, todos vocês são responsáveis por segredos que podem acabar com a vida de inocentes. Do que você está falando? Helena gritou, a voz soando pequena diante da gravidade da situação. O que meu pai realmente fez? Eu sou apenas o entregador da verdade, e nem todo mundo dentro dessa sala está aqui por acaso. O homem olhou diretamente para Marta, e Helena sentiu um nó na garganta. A expressão de sua mãe estava pálida, como se estivesse prestes a desmoronar. Você sabe, o homem continuou. Você manteve isso escondido por tempo demais. Murmúrios surgiram. Do que ele está falando, mãe? A raiva e a confusão se misturavam no coração de Helena. Marta, o rosto em branco, parecia que iria desmaiar. Então, para o choque coletivo, Marta falou, sua voz quase um sussurro. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria que ninguém soubesse. As palavras dela dispararam como um tiro. Na sala sentiu o impacto da revelação. Não pode ser, murmurou Lucas, recuando. O que você fez, mãe? O que você escondeu de nós? E então, como se tudo estivesse se encaixando, o encapuzado deu um passo à frente, os olhos espreitando. O legado do seu pai não é o que vocês pensavam. É uma rede, uma teia de traições. A garrafa, o que está escondido dentro, pode colocar cada um de vocês em perigo. O que o seu pai fez trouxeram consequências maiores do que podem imaginar. Helena olhou para sua mãe, cheia de dúvidas. Quem você é? Se não é a única que manteve segredos, o que mais você está escondendo? O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava realmente em jogo? Quais eram os laços ainda? Desconhecidos naquelas sombras. E a verdade que poderia libertar ou destruir a todos estava prestes a ser revelada. Uma tensão insuportável pairava no ar enquanto a realidade de sua família desmoronava. E assim, o que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido naquelas paredes? A pergunta ecoou em sua mente, uma sombra ameaçadora. Helena sabia que naquele momento tudo poderia mudar de novo. Helena sentiu o choque crescer como uma onda. O homem encapuzado estava falando verdades que pareciam desenrolar a história da sua própria vida. Mas o que isso tem a ver com a garrafa?
A voz dela soou quase desesperada. Ela olhou então para a mãe, em busca de explicações. Mas Marta parecia desfalecer sob a pressão. A tensão na sala era palpável. E os olhos dos homens de terno se fixaram em Marta e o clima ficou mais pesado. O encapuzado estava prestes a falar, quando, com um movimento rápido, ele apontou a arma. Chega de mentiras. Você vai me dizer a verdade agora, Marta. O que você quer que eu diga? Ela respondeu, a voz tremendo. Eu não sei o que você pensa que sabe. Os convidados estavam agitados. Cochichos e murmúrios começaram a se espalhar. Lucas e Isabela se posicionaram na frente de Helena, como se pudessem protegê-la daquele caos. Saiam do caminho! Gritou o homem, e naquele instante tudo explodiu. Uma explosão estrondosa ecoou no fundo da sala, fazendo o teto tremer. Todos se viraram horrorizados. O barulho foi seguido por um cheiro de fumaça que começou a se espalhar. O homem encapuzado recuou, sua expressão mudando de ameaçadora para alarmada. O que foi isso? Ele olhou por sobre o ombro e parecia perder o controle da situação. Helena mal conseguia pensar. O que estava acontecendo? Uma parte dela queria correr, mas outra parte queria descobrir a verdade. Ela virou-se para Isabela. O que está acontecendo? O que mais sabemos sobre essa garrafa? A agitação fazia seu coração disparar. Isabela olhou para Helena com olhos desesperados. A garrafa não é só um objeto. O que está dentro pode estar ligado à verdade que todos nós queremos. Esconder é uma gravação, mas não apenas disso. É algo que pode derrubar tudo. Então, um novo barulho, desta vez mais próximo. A porta que dava para a entrada principal foi arrombada e mais homens invadiram a sala. Eram policiais. Todos no chão, agora. O que seu pai tinha feito? O pânico era contagioso. Os rostos dos convidados mostravam horror e confusão. As revelações estavam sendo cortadas por ondas de desespero. Temos que ir agora, Lucas gritou, puxando Helena. Mas as palavras não pareciam fazer sentido. A sala estava em alvoroço. O encapuzado tinha sumido, mas a tensão deixada flutuava no ar como uma neblina amarga. Os policiais começaram a fazer perguntas, ordenando que todos os presentes se identificassem. Uma pressão imensa tomou conta da sala. Helena sentiu sua garganta apertar. Eu preciso saber o que está acontecendo envolvendo meu pai, exclamou, tentando manter a força, mas o medo tornava tudo mais difícil. Helena! Marta a chamou, mas seu olhar estava distante. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos. Não tente entender agora. Tudo vai se resolver. Mas a afirmação dela era uma mentira confortável. Helena não tinha mais certeza de nada. Você precisa parar com isso, mãe. Não podemos continuar assim. A verdade vai nos libertar, implorou Helena, mas Marta apenas a cumprimentou com um olhar triste. Uma sensação de desespero a envolveu, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar ao seu redor. E, então, como um trovão, um grito ecoou.
Ela não é quem você pensa. Todos se viraram para Isabela, que acabara de falar. Eu não sou quem você pensa que sou. O clima na sala mudou. Um alvoroço estranho se formou novamente. A percepção de algo mais profundo a atingiu como um raio. O silêncio tomou conta e todos pararam para olhar para Isabela, que agora estava de pé, com os olhos brilhando em uma nova luz. Eu sou filha do pai. A revelação caiu como uma bomba. Que ela acabara de dizer? Como assim, filha do pai? A sala congelou em chocante silêncio. Como é que pode? Helena murmurou, a mente girando. A verdade parecia estar se desdobrando diante dela em um turbilhão. O que você quer dizer? Agora, Isabela estava em chamas. Eu sempre soube. Seu pai não era apenas o que dizia ser. O legado vai além da garrafa. Ele fez algo muito mais perigoso. Os policiais se moviam, mas o ar estava pesado com as novas verdades. Helena ficou paralisada, a mente cheia de dúvidas. O que isso significava? Quais eram as reais consequências de tudo isso? Como poderia entender o que realmente estava acontecendo? Uma reviravolta inesperada se formou e a sala tornou-se um campo de batalha emocional. Helena sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. E a grande questão agora, estampada em cada olhar, parecia ser: o que fazer a seguir? Helena estava paralisada. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, um peso que parecia insuportável. O que significava tudo aquilo? A ideia de que sua própria irmã esconderia algo tão explosivo a deixava sem palavras. Os policiais, ainda em pé, observavam cada movimento, prontos para agir. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, disse Isabela, a voz firme como uma rocha. Precisamos acabar com essa mentira de uma vez por todas. Não esperava que a revelação da garrafa trouxesse tanta confusão. Vamos falar sobre isso. Marta finalmente conseguiu. Não precisamos envolver a polícia. O que aconteceu no passado não deve definir nosso futuro. A dor em sua voz é apalpável. Uma mãe desesperada por proteger seus filhos. Ela se virou para o homem encapuzado. Por favor, não envolva a polícia. Existem segredos que podem machucar todos nós. E quanto mais vocês falarem, mais riscos correrão. O encapuzado gritou, a raiva transbordando. Eu não tenho tempo para perder. Todos vocês precisam entender o que está em jogo. Helena olhou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. Os sentimentos conflitantes surgiam entre eles. De um lado, a verdade, e do outro, o desejo de proteger o que restava da família. O que de fato estavam escondendo. As sombras do passado cobriam tudo. Precisamos decidir: falar ou viver com os segredos. Isabela desafiou e todos a encaram em choque. Antes que alguém pudesse responder, um policial se aproximou. Precisamos que todos colaborem. A situação está fora de controle e vocês precisam nos contar a verdade sobre o que está acontecendo aqui. O oficial parecia um farol de segurança em meio ao caos, e a sobriedade de suas palavras trouxe algo de solene à sala. Marta respirou fundo. Eu sempre soube que o passado do seu pai
Estava envolvido em algo sombrio, mas não queria que vocês soubessem. O peso da vergonha a fazia hesitar. Viu que a ganância pode fazer a uma pessoa. O que ele fez foi um erro, e eu pensei que poderia proteger vocês. O erro dele está prestes a vir à tona, e se não agirmos, todos nós seremos afetados, disse o encapuzado, a determinação na voz. A tensão crescia na sala. Os murmúrios de preocupação subiam enquanto todos absorviam a gravidade da situação. Uma garrafa destruiu a celebração de um momento histórico, mas agora poderia ser o início de uma nova era, onde a verdade fosse finalmente revelada. Por fim, Helena decidiu agir. Então que sejamos nós a quebrar o silêncio. Não precisamos de mais mentiras. Precisamos enfrentar o peso do legado e descobrir o que realmente aconteceu. As palavras dela ressoaram por toda a sala, trazendo uma onda de coragem entre todos. Os homens de terno, que tanto queriam uma garrafa, pareciam hesitar. Talvez entendessem que a verdadeira batalha era sobre honestidade e reconciliação. A compreensão se espalhou entre os irmãos, e enquanto a verdade começava a se desfazer nas sombras, o encapuzado levantou a mão, parecendo menos ameaçador. Se vocês realmente querem saber, a garrafa tem mais do que vocês pensam. É hora de se prepararem para enfrentar cada detalhe. O passado assombra, mas ele também pode ser uma chance de redenção. Então vamos fazer isso juntos, disse Lucas, a voz tremendo, mas firme. Essa é nossa família, e juntos enfrentaremos quaisquer consequências. Todos se uniram. As mãos se entrelaçaram, e em um momento decisivo, Helena se permitiu imaginar um futuro onde a verdade seria a liberdade e não a prisão. Em meio ao desespero, uma fagulha de esperança cintilava. O olhar de todos fixou-se na garrafa despedaçada no chão, como um símbolo de um novo começo. As mudanças estavam por vir e cada um sabia que a jornada seria longa. Mas agora estavam prontos para isso. E assim, sob a luz da verdade, a sala começou a se acalmar. O caminho à frente poderia ser complicado, mas juntos eles enfrentariam o desconhecido. A vida é feita de escolhas, e a decisão de si. Libertar das mentiras os unia como nunca antes. Enquanto o silêncio se estabelecia, um alívio tolo preenchia o espaço. Mas não era um fim, era um recomeço. E se você se sentiu engajado por essa história, não perca nada do que vem pela frente. Você precisa se inscrever agora no canal para não ficar de fora das próximas revelações incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre que você se importa. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. Sua participação é essencial para continuarmos contando histórias como esta.